entrei no Zimbábue ontem de manhã e voltei lá para as 6 horas. Saí do Zimbábue, fui para Manica, de Manica para Chimoio, não é? E falo de Manica quando estou a falar concretamente de... estou a esquecer os nomes daqueles distritos. Então de lá fui para Chimoio. De Chimoio tínhamos que pegar outro carro para aqui na cidade. E acabei chegando 0 horas ontem. 0 horas. E todos nós estávamos cansados. Ela acabava de chegar também. Acho que eram lá para as 21, quase 21 horas. Então eu estava a chegar do Zimbábue às 23, indo para as 0 horas. É no momento que eu estava já a chegar em casa. Extremamente cansado. Muito cansado. Muito exausto. Estava lá a ver o meu pai, o profeta Emmanuel Makandiwa, que está no Zimbábue, mas ele estava concretamente em Harare, por isso eu consegui sair e voltar. Quer dizer, entrei e voltei muito rápido, porque era mesmo em Mutar, onde ele estava, onde ele não está muito acostumado a vir, mas ele veio para ir para Mutar, então eu tinha que encontrar. Fui ao evento onde ele estava, a representar o país, tudo mais, e foi uma grande bênção, onde alguns de vocês cuidaram de ver a minha imagem no Christ TV, que é a televisão do meu pai, o profeta Emmanuel Makandiwa. No Christ TV, a Ruth Emmanuel Makandiwa, que é a esposa, de ver algumas imagens minhas eu a falar e não sei o quê. E foi uma grande bênção, porque fizeram captura para a televisão mesmo da Christ TV. Foi uma grande bênção estar no meio de muitos e grandes homens de Deus que estavam lá. E além disso esteve cara a cara com meu pai, que é o grande profeta, o profeta de renome Emmanuel Makandiwa. Uma grande bênção aquele homem, uma explosão de Deus, um homem que carrega uma unção inexplicável, um dom de sabedoria, de conhecimento muito forte. E em poucos minutos saímos extremamente abençoados. E vimos, eu realizo cura, milagres, não sei o que, mas aquele Senhor é o Pai, mesmo até nesta área. Há uma dimensão que Ele atingiu, há um nível que Ele atingiu, que é tremendo. Então, para pessoas como Emmanuel Makandiwa, que atingiram um nível de caráter em Deus que não se pode explicar. Há um nível que o teu caráter é que é o teu poder, que não é a tua oração, mas teu caráter é que torna-se o seu poder. Então vimos Deus a operar de maneira tremenda. Embora aqui brevemente estarei de volta, não sei quando, mas brevemente estarei de volta, porque recebemos de novo nada para lá estar. Quando Madala fala, Madala, o filho ouve. Filho que não ouve pai dele, esse não é filho. Não. Então, quando vamos para lá, não vamos lá para brincar. Se é para ir semear, é para ir semear. Então, não é porque os outros estão a tirar abaixo, você também tem que... Não. Faça a tua parte. Então eu fui para lá, encontrei, foi uma grande bênção, fomos extremamente abençoados. E a coisa mais boa é que fizemos também muitos contactos. Há muitos homens de Deus que estão lá no Zimbábue, que são filhos do pai, que esses homens e mulheres de Deus que estão lá, fizemos contactos para que eles um dia
viessem para aqui em Moçambique também. Quem sabe numa conferência, num avivamento, para poder trazer uma palavra para nos abençoar, é ou não é? Yeah. Qualquer dia desse, vou fugir já com minha esposa, para ela também ir face to face, então para sermos abençoados. Meu pai ontem ensinou-me uma coisa que foi muito profundo. Eu cometia sempre o mesmo erro, e meu pai me corrigiu ontem. O que ele me corrigiu foi o seguinte: ele disse assim: você não tem mania de prestar atenção no seu anjo. Cada culto que você chega na igreja para pregar, presta atenção no que o anjo quer que você ministre. Às vezes, como homem de Deus, você é levado para a necessidade das pessoas, o que as pessoas querem receber, e você, como profeta, como homem de Deus, quer ajudar as pessoas. Mas as coisas não funcionam assim numa dimensão espiritual. Presta atenção no anjo, qual é o movimento que teu anjo está a fazer. É por isso, daqui a algum tempo, queridos, acredito que você vai ter muita gente não, chegou tarde, não tira ela, deixa ela aí mesmo. Chegou tarde, senta atrás. Te via entrar, deixa ela aí. É outra parceira essa. Alô? Alô? Então, escuta o que eu vou dizer para você. Eu, quando ouvi aquilo de meu pai a dizer, presta atenção no anjo, porque você pode chegar num dia, o anjo de Deus está a dizer, não, hoje eu vim aqui para curar, e você só se concentra na cura. Hoje vim aqui para fazer coisa Y, só se concentra na coisa Y. Há um nível em que você já não deveria fazer, porque normalmente eu fazia o quê? Quando o anjo de Deus está a sair, eu ainda estou aqui. Então, a partir de hoje, vocês vão ver uma coisa de mim. No momento em que estiver a se ministrar, eu ver o anjo está a fazer o quê? Está a ir embora. De repente pode me ver a deixar o microfone. Alô? Yeah. Uns vão assustar a dizer, mas eu vou cá. O profeta hoje não me profetizou. O profeta hoje não me orou. O profeta hoje não sei o que. Tem muito a ver se você cativou o mesmo anjo. Se ele andar aí e ver que não há sede, não há nada aqui no meio, há de me ver a fazer o quê? A fazer o quê? Então não pode se preocupar. Qualquer dia que vires isso, o que se passa, profeta? De repente, no meio da pregação, despediu-nos, foi embora. Às vezes a gente chegar no culto só para dizer olá e ir embora. Olá. O Espírito me disse para vir só e saudar-te e ir embora. E você ver grandes sinais acontecer na tua vida. Então o teu problema, sabe qual é? Que você está à espera de eu te ministrar. Enquanto eu estiver aqui, já foi ministrado. É que o que acontece é que vocês estão a lidar com um pai espiritual, pensando que é o pai físico. Existe diferença entre pai espiritual e pai físico. Pai espiritual, pai físico, a sua presença é física. Pai espiritual, a sua presença é espiritual. Ele é uma figura espiritual que comunica consigo espiritualmente, não fisicamente. É por isso que mesmo você lá atrás, vem pessoas que estão a desaparecer, a processo. Eu não fui te tocar, eu estou aqui. Então você está a lidar com alguém que é espiritual. Não existe limite, essa coisa que se chama limite na dimensão física. Não existe limite. Quando se trata de espírito, alô? Coisas da dimensão espiritual não existe limite.
Não, está tudo limitado. Está tudo parado. Não. Você está na manga, eu estou aqui. Quem viu na live, eu estava expulsando o demônio de uma moça que estava numa puta a manifestar, a falar. Na live que eu fiz. Eu deixei disponível no telefone. Eu disse, liga qualquer pessoa. Qualquer um ligava, não sei de onde. Alô? Você está na live? Eu disse, sim, estou na live. Só o fato dela dizer estou na live, eu ouvir a voz dela, eu já sei qual é o problema dela, o que está acontecendo com ela, o que ela quer de Deus, o que ela quer ouvir, o que ela precisa ouvir. São duas coisas diferentes. É por isso muita gente que vem para nós não quer ouvir o que Deus quer dizer. Quer dizer, eles não vêm para receber o que eles querem, não o que precisam de verdade. O que você precisa não é o que você quer. Você veio aqui por causa de querer marido, enquanto Deus quer trabalhar com o teu orgulho que afasta os maridos. Então é ali onde as pessoas ficam baralhadas, mas vão ficar, esse homem de Deus veio aqui para falar não sei o quê. É ali. Hoje só se pregou na igreja, não se pregou, ninguém prega aqui se ministra. Quando alguém está parado aqui em frente, está a falar sobre Deus, não está simplesmente, escuta, você tem que personalizar a palavra, levar para você e dizer, hoje fui impartido. Ele pode dizer amém e ir embora. Você pode dizer, há nível de cura que não é celebrado. A cura do corpo é celebrado, a cura da alma não é celebrado. Há palavras que curam pessoas. Há cura acontecendo na tua alma por causa daquilo que foi ministrado. Então, leve o que foi ministrado como cura, celebre, passe a prestar atenção, a celebrar o que está sendo ministrado na sua vida. Há muita gente que deixa as coisas simplesmente ir. Aleluia. Há uma coisa que eu costumava fazer, por exemplo, estou a orar por alguém ou estou a profetizar para a pessoa não está a responder a expectativa na profecia. Se me vires a dar costa, a ir embora, é que o anjo já saiu dali. Então, meu problema era que eu queria continuar a ajudar a pessoa enquanto o anjo não está, porque é possível. Porque quando o anjo sai dali, não significa que não tem mais anjo. Tem. Porque existem anjos que representam a ausência de Deus. Quando Deus não está no lugar, há um anjo que está lá para representar a sua ausência, não presença. Na tua Bíblia está escrito, e vê bem claro o que está escrito na tua Bíblia. Diz que quando Jesus morreu, alguém foi, quem conhece a pessoa que foi até na tumba de Jesus? Obrigado, Maria. Quando lá chegou, o que aconteceu? Encontrou a tumba vazia. E ela chegou e perguntou, mas o que está acontecendo? Quem apareceu para lhe dizer que anjo estava a fazer o que se Jesus não estava aí? Estou aqui para representar a ausência do... Meu trabalho é dizer que ele já não está onde? Há certos ministérios que você pensa, não, tem anjo, estão lá sentados para dizer que ele não está. O maior problema é tratar o que é espiritual de forma física. É o erro de muita gente. Trata o que é espiritual de forma física.
Assim como o anjo do dia de hoje não está pronto para mim, porque eu já deleguei o trabalho para ela. Deus abençoe minha esposa. Hoje vai trazer a palavra. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu posso ouvir mulheres aqui? Glória a Deus, glória a Deus. E os homens? Os homens estão tímidos. O que houve? Aleluia. Antes que tomemos assento, levante suas mãos, feche os seus olhos. Conecte-se com Deus no dia de hoje. Faça desse dia o seu dia. Aleluia. Comece a orar no lugar onde você está. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Senhor. Que o Senhor venha falar aos seus corações. Que o Senhor venha dar resposta àquele que busca por resposta. Que o Senhor cure aquele que necessita de cura. Que o Senhor dê alívio àquele que se encontra oprimido, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquela alma angustiada, que o Senhor dê refrigério. Aquela alma indecisa, que o Senhor mostre o caminho. Em nome do Senhor Jesus. No dia de hoje, Senhor, abra os olhos do entendimento do teu povo e que o Senhor venha falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor. Toda honra e toda glória a ti pertence para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Podem sentar. Quero agradecer a Deus pelo dom da vida e agradecer também pela oportunidade de estar aqui. O homem de Deus me confiou no dia de hoje para ministrar a palavra ao seu povo. E agradeço a Deus pela sua vida, pela sua fé, por você estar aqui hoje. Porque muitos não estão aqui, não porque tiveram um motivo palpável para não estar, mas porque decidiram não vir. Mas você veio. Então, agradeço a Deus pela sua fé. Aleluia. E que o Senhor honre a sua fé no dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Antes de ministrar, eu queria compartilhar algo com os irmãos que aconteceu ontem.
Se não foi ontem, talvez antes de ontem. Quando eu estava no Hospital Central, no estágio, tinha lá uma moça internada na sala de reanimação. É uma moça dos seus 20 anos. Estava lá internada porque o marido espancou ela, ao ponto de parar na sala de reanimação. Ela estava lá internada já há alguns meses, inconsciente, não conseguia respirar, tinha que fazer ventilação mecânica, né? Os pulmões dela não funcionavam, o cérebro dela não funcionava. E tiveram que abrir aqui, porque tudo isso estava fechado. Então, por muitos meses, aquela moça, que por coincidência se chama Fátima, ficou internada na sala de reanimação. E no dia de ontem, ela veio a perder a vida. O jovem que espancou ela, o marido, encontra-se foragido. Estou a compartilhar isso porque aquele agressor pode ser qualquer um de nós que está aqui. Aqui somos uma coisa, mas em casa somos outra. E a vida dela terminou aos 20 anos. Deixou uma bebê que nem 1 ano tem. Então, tenta imaginar a história que vão contar para ela. Que o pai dela bateu a mãe ao ponto de morrer. Então, violência doméstica é uma realidade. E aqui é o lugar certo para falar disso. Porque vidas estão a ser ceifadas. O caso dela veio a público, mas há muitos casos que estão nas casas, que ninguém sabe. Há muita mulher e até mesmo homem que vem para aqui enquanto em casa acabou de ser espancado ou espancada. Você pode pensar que isso é uma prova de amor. Não. Prova de amor capaz de tirar a vida. Aquela jovem estava estudando na Unizambeze, estava a cursar economia, os sonhos dela foram interrompidos. Então, era o último ano. Último ano. Então, queria chamar a vossa consciência, porque isso está-se a viver nas casas todos os dias. Aonde você estiver, diga não à violência doméstica. Um empurrãozinho pode acabar com sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É tão triste porque eu cuidei dela. Era minha paciente. E eu vi a mãe dela todos os dias lá. A olhar para a filha inconsciente. Todo pai quer ver o sonho dos filhos a se realizarem. Mas aquela mãe e aquele pai viu os sonhos da filha a cessarem. Então, vamos parar com a violência doméstica. Aleluia. Você é mulher que é vítima de agressão física, violência doméstica, não pense que isso é amor e não pense que vai parar sem que você tome uma atitude.
Eu acredito que não foi a primeira vez que aquele jovem bateu nela. Aleluia. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça e sabedoria para convivermos uns com os outros. Amanhã pode ser sua filha ou seu filho. Então, esse caso me comoveu muito e eu precisava compartilhar com vocês, porque tem pessoas que não sabiam. Mas uma história triste desse gênero aconteceu. Amém? Valentes de Davi. É o tema de hoje. Mas antes, curve sua cabeça. Vamos orar um pouco. Você que alguma vez agrediu alguém, espancou alguém, peça perdão e mude a partir de agora. Aleluia. Então, curva sua cabeça, ore, peça perdão a Deus por qualquer tipo de violência que você cometeu com o seu próximo. Pode ser contra o seu próprio filho. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, diante de Ti, queremos pedir misericórdia. Que o Senhor perdoe as nossas atitudes. Se por alguma razão partimos para a agressão, partimos para a violência, que o Senhor nos perdoe e santifique as nossas mãos. Que o Senhor purifique os nossos corações. Que a partir de hoje, Senhor, nos ensine a viver no amor. Nos ensine a amar o próximo. Nos ensine a nos amar, porque quando nós aprendermos a nos amar, amaremos o nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor dê conhecimento, sabedoria, para que possamos viver em paz uns com os outros. E que possamos demonstrar amor uns para com os outros. Nos dê entendimento, Senhor, porque precisamos. Como a Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor nos comprou e nós não pertencemos mais a este mundo. Nos ensina a fazer diferença. Nos ensine a trazer luz para esta geração que está nas trevas. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Toda honra e glória a Ti nos entregamos. Em nome de Jesus. Amém. Então, no dia de hoje, vamos falar dos valentes de Davi. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1.
1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1, versão King James. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso. Desceram ali para se encontrarem com ele. 2. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e proclamaram o seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. Aleluia. Você ouviu bem? Que tipo de pessoa foi ao encontro de Davi, né? Irmão Nelson, repete essa parte. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados. Todos os endividados. Olha para o seu irmão. Tem cara de endividado? Mas está. Continua. Todos os endividados, todos os descontentes. Todos os descontentes. Se eu perguntar quantos descontentes estão aqui? Quantos? Ah? Está descontente? Ok. Continua. Todos os descontentes formaram um bando ao seu redor. Formaram um bando ao seu redor. Quantos eram? E o proclamaram ao seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. 400. Viram a quantidade de pessoas que têm problemas, né? Toma seu assento. O engraçado é que nessa época Davi também estava em problema, porque a Bíblia fala que ele foi se esconder na caverna de Adulão, porque antes disso Davi estava a ser perseguido por rei Saul. Tudo começou por causa de uma batalha. Fale para o seu vizinho, batalha. Não entendeu? Repete. Tudo começou por causa de uma batalha. Israel contra os filisteus. Naquele dia, a Bíblia diz que Saul foi ungido como capitão de Israel, numa época em que o povo pediu por um rei. Amém? Então Deus concedeu a eles um capitão, porque é aquilo que eles precisavam. Muitas das vezes nós não estamos prontos para receber o que nós precisamos. O povo clamou por um rei e Deus concedeu um capitão. Certo dia, esse capitão, juntamente com seus soldados, foram à guerra. E todos vocês conhecem a história em que surge o gigante Golias. Naquele dia, o capitão também teve medo. Porque há situações que te aparecem na vida que você começa a imaginar, mesmo eu com Deus hei de conseguir? Sendo que o capitão foi constituído pelo próprio Deus. Amém? Então, depois disso, a Bíblia fala que o pai de Davi manda o seu filho mais moço para ir deixar comida. E esse filho mais moço, nós sabemos que é Davi. E quando ele chega lá, é que o grande problema depende da perspectiva de como você o vê. Não é? Para Saul e os soldados, o gigante é grande. Mas para Davi, quando ele olhou, até disse: quem é esse que se atreve a insultar o povo de Deus? Quem é esse incircunciso que se atreve a afrontar o exército do Senhor? Saul estava a ver um homem grande, se calhar com uns 6 metros de altura, com uma espada não sei de quantos metros, com uma voz não sei, porque tento imaginar a voz do gigante, já que eu nunca ouvi, não sei como é que é. Mas já há pessoas que não são gigantes, que têm vozes grossas.
Não sei como era a voz do Golias. Mas quando Davi chegou, olhou e disse: não, esse aqui é grande o suficiente e é por isso que eu não vou errar. Você entendeu? O problema é tão grande que é impossível você falhar. Davi olhou Golias numa outra vertente. Não na vertente dele ser grande e poder esmagar, mas na vertente dele, mesmo de longe, a quilômetros de distância, eu vou lhe acertar. Porque ele é grande o suficiente. Você pode olhar para o tamanho da tua dificuldade e você dizer: é grande o suficiente para eu acertar. Ou você olha e diz: é grande o suficiente para eu abandonar. Porque a Bíblia diz que eles estavam acampados já há dias. Ninguém tinha coragem de ir enfrentar Golias. E a Bíblia fala que Saul, dentre todo o povo, ele aparecia. Estamos a dizer que era um homem mais alto que tinha lá. Até ele não foi, irmãos. Mas Davi, quando olhou, calculou, disse: não, aqui eu vou acertar. Ele sozinho ia acertar. E com a ajuda de Deus, ele venceu. Amém? Então, durante algum tempo, Davi foi morar com o rei. E teve uma época em que, quando iam à batalha e voltavam, o povo ficava a cantar: Davi matou milhares e Saul matou 10.000. Aquela canção foi o suficiente para o próprio rei se sentir ameaçado por um simples soldado. Aleluia. Muitas das vezes o que nos traz perseguições são os elogios. Basta alguém falar um pouco só bem de ti, acabou. Você começa a abalar até aquele chefe máximo da sua empresa, só porque alguém te elogiou um dia, por você fazer bem o seu trabalho. Saul matou 10.000 e Davi matou milhares. E essa vitória nem era de Davi, era para o rei. Mas mesmo assim, o rei sentiu-se incomodado. Davi foi perseguido de tal maneira que teve de fugir. E a Bíblia diz que ele foi se refugiar na caverna de Adulão, que era uma terra que não pertencia a Israel. Amém? E naquela época também haviam pessoas aflitas, assim como Davi. E nós lemos aí na Bíblia que havia uns que estavam endividados, a fugirem de agiotas, a fugirem de dívidas bancárias, fugiram para Adulão também. Outros descontentes, que foram injustiçados, fugiram para Adulão. Aqueles que dizem: nunca me dão oportunidade, nunca me olham, então vou sair dessa cidade. Vou me refugiar para uma cidade que talvez me vejam. Talvez eu vá para a África do Sul, quem sabe lá a vida dê certo. Ou vou para Malawi, talvez lá as coisas vão andar. Foram para Adulão. E eu acredito que todos esses, quando ouviram a história de Davi, disseram: não, esse é líder. Eu sim estou endividado. Eu também estou descontente. Mas esse aqui está a ser perseguido pelo rei. Irmãos, imagina você a ser perseguido pelo próprio presidente da República. Porque se o rei está a te perseguir, automaticamente todo o país está a te perseguir. Porque ele representa o país.
Ele é o país. Então Davi a ser perseguido pelo próprio rei. Aqueles disseram não, minha dívida vai lá. É só na zona. É só no meu bairro. Mas esse aqui tem uma perseguição nacional. Que mesmo ele sair fora do país, quem sabe aquele país tem tratado de extradição com o país dele, pode lhe devolver. Então disseram, não, esse é o líder dos afligidos. Vamos lhe pôr como nosso líder. Então, o reino de Davi está a começar. E veja com que tipo de pessoa começou. Olha de novo para teu irmão. Consegue ver que ele é endividado? Que é descontente? Não. Que é afligido? Não. Ok. O reino do rei Davi estava a começar. Você pode pensar que essa é uma maneira boa de começar um reinado? Com pessoas sem futuro. Com pessoas aqueles abandonaram suas famílias para ele se refugiar lá. Davi também abandonou a mulher dele porque já era casado com Mical. E foi viver em Adulão. Eu quero tentar imaginar em que tipo de lugar era esse, onde você pode fugir do rei e se esconder. Caverna. E naquele dia, 400 homens elegeram Davi como chefe. O líder dos amargurados. Né? Um pai grande das aflições. Eu acho que ele nem para sair e urinar era problema. Qualquer um podia lhe denunciar. Irmãos, é fácil falar agora. Tenta imaginar estar na pele de Davi. Você ia se enforcar. Se nem essa dívida de 5 mil que você tem, estás mal. Se há pessoas que se matam e dizem, porque eu sou a única pessoa na família que não tenho sorte, descontente. Mas naquele dia, aqueles homens endividados, descontentes, viram uma esperança no Davi. Se esse que está a ser perseguido pelo rei conseguiu chegar aqui em vida, então tem alguma coisa. E eles viram que se ele conseguiu entrar aqui, esse um dia vai sair daqui. Se ele hoje é perseguido pelo rei, significa que ele tem capacidade de abalar até um reino. Então esse pode se tornar um rei. Ele podia mudar o sistema. Há semanas atrás estávamos a aprender aqui sobre sistematização da pobreza. E eu vim aqui falar dos valentes de Davi, pessoas que mudam o sistema. O reino de Davi começou. E a Bíblia fala que certo dia, esses homens saíram para lutar junto com Davi. E a Bíblia fala, Davi, para se destacar, matou um gigante. E a Bíblia vem dizer que cada um desses valentes matou um gigante. Não, você precisa ler. Abra sua Bíblia. Segunda de Samuel, capítulo 23.
Segundas de Samuel, capítulo 23, versículo 1, diz a palavra de Deus. Foram estas as últimas palavras de Davi, oráculo de Davi, Ben Ishai, Davi, filho de Espera, Jessé. esse versículo é para depois. 2 de Samuel, capítulo 21. Versículo 17. Segundas de Samuel 21, Versículo 17. versículo 17, diz a palavra de Deus. Entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o Aham. matou. Espera. Que? Entretanto, Abisai, Ah. cuja mãe era Zeruia, Uhum. socorreu Davi, Uhum. atacou o gigante filisteu e o matou. Esse é um dos valentes de Davi. Socorreu Davi e matou um gigante. A unção do pai a seguir os filhos. Continua. Então, os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irá conosco a guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Aleluia! Você ouviu comigo isso? Aquele que matou o gigante, o povo disse: vamos te guardar, porque você vai servir como lâmpada para Israel. Tome seu assento. Eu não sei porque que nós, quando vemos que nossos irmãos venceram uma batalha, ficamos com raiva. Não sei. Você consegue odiar seu irmão porque veio aqui testemunhar e dizer que achou um emprego, uma vez que aquela é uma lâmpada para você? Você podia dizer: irmão, senta aqui um pouco, me explica como você conseguiu. E ele vai servir de caminho. Tem coisas que você nem vai precisar enfrentar, basta você lhe escutar. Mas não, porque ele, não eu? O que ele tem que eu não tenho? Você vai perguntar, vai descobrir que ele tem algo que você não tem. Você não vai mais na batalha conosco. Fica em Israel para servir como lâmpada. Quando a batalha estiver a apertar, nós vamos nos lembrar que há alguém que matou gigante. Há alguém que venceu, está lá em Israel, e isso vai nos dar força. Será que posso ver valentes neste lugar aqui? Valentes, esses valentes de Davi não são só pessoas fortes, são pessoas que se apoiam, são pessoas que se incentivam. Aleluia! Você está aí? Continua, ainda há valentes aí. Versículo 18. Versículo 18 diz a palavra de Deus. Mais tarde ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, da cidade de Uzade, matou também um gigante, filho de Rafa, chamado Vocês estão a Safi. entender? O primeiro matou gigante, disseram fica em casa. Agora o outro também matou gigante, porque conseguiu apreciar a vitória do seu irmão. Às vezes, esse gigante que você está a enfrentar durante tanto tempo é porque você não apreciou a vitória do seu irmão. Não estudou a estratégia do teu irmão. Não reconheceu que Deus está na vida daquele seu irmão. E você vai continuar no mesmo gigante. Outros estão a matar, estão a colecionar gigantes. Primeiro começou com Davi. Agora veio para outro. Agora esse é o terceiro a matar gigante. E a Bíblia está a ser clara que matou gigante. Continua. Versículo 19.
ainda em Gobe, noutro embate contra os filisteus, Elanã, filho de Jaré, Origim, Tecelão Jair, de Belém, matou Lami. Espera. Filho de um tecelão. Esse aqui não era filho de soldado. Esse não cresceu a aprender a afiar espadas, nem aprendeu estratégias de batalha. Aprendeu a tecer, mas venceu gigante. Tudo começou na caverna de Adulão. Quando olharam para Davi, disseram: esse é nosso chefe. E pegaram a unção de matar gigante. Filho de Tecelão, Filho de Tecelão Jair, de Belém, matou Lami, o irmão de Golias. matou quem? O irmão de Golias. Matou irmão de Golias. Golias que outra hora foi morto por Davi, o seu pai, o seu chefe, o seu rei, o seu líder. A unção que você aprecia é aquela que você recebe. Nós aqui estamos a falar dos valentes de Davi, mas nós queremos ser os valentes do profeta Fernando. Estão prontas? Valentes do profeta. Ah, não, é antibíblico. Está a dizer que é valente de Deus? Estão a dizer que são valentes de quem? Davi era Deus? Davi era homem? Então nós também vamos ser valentes do profeta Fernando. As vitórias dele vamos herdar. A força dele vamos herdar. Vamos matar a geração de gigantes que ele começou. Aleluia! O manto profético deve cair para nós. Porque quando nós estávamos estragados, nós vimos ele como líder. Endividados, vimos ele. Descontentes, escolhemos ele. Quebrados, acabados, vimos ele. Podíamos ter escolhido outro, mas vimos ele. Você está aqui. Eu não vou sofrer mais enquanto tenho um pai que venceu o gigante. Já não vou procurar mais como matar gigante. Eu vi ele a matar. Aprendi com ele que não tem como errar quando se trata de gigante. Oh, Deus. Versículo 20. Versículo 20 diz a palavra de Deus. Houve ainda outra batalha em Gad, e ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao todo. 21. Certo dia ele se levantou e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. O medo
medo de gigante acabou desde o dia que Davi matou o primeiro. Então você não pode temer nada. Desde o momento que nosso pai matou o primeiro, o resto estão aqui. Não importa o tamanho que você vê. Não sei se tem 24 dedos, não sei se tem 6 dedos em cada mão. Não importa o tamanho da dificuldade que você está enfrentando. Nós vimos nosso pai a vencer. Você pode estar a dizer, mas eu, na minha família, todos são pobres. Você conhece a família do pai? Não tem rico. Mas ele venceu o gigante da pobreza. Aleluia. Você não pode se bater mais cabeça por causa de gigante. Estão na nossa mão. Herdamos esse tipo de vitória. Porque o nosso pai já venceu. 6 dedos. Estamos a destruir. Já está. Não existe doença que não tenha cura. Não existe. Não existe. Não existe problema que não tenha solução. Desde o momento que uma pessoa conseguiu resolver. Estão aqui? Agora me diz, qual é o gigante que te aflige? Ok. 6 dedos é alguma coisa. Não é nada. 20. Então você pode ver. Tome seu assento. Você pode ver a unção de Davi ao os seus valentes. Cada um deles matou um gigante. Nós aqui temos que começar a colecionar gigantes. Já não estamos a tratar de problemas pequenos. Não, pequeno tem chance de falhar, mas grande, certeza absoluta de acertar. Aleluia! Você está aqui. Você está aqui. Agora, Davi, quando acolheu essas pessoas, eram pessoas com problemas. Eu acredito que Davi foi ensinando a cada um deles. Começaram a vencer os seus problemas, até eles acharem força onde não tinha. Aquele que tinha medo, perdeu o medo. Aquele que era descontente, passou a ter motivos para ficar contente. E a Bíblia diz que esses gigantes se tornaram especialistas em armas. Há um que se tornou especialista em lança. E a Bíblia fala de uma batalha em que eles lutaram tanto, mas tanto, mas tanto, que aquele que lutava com a lança, com uma lança só, feriu 800 pessoas de uma vez. Você está a admirar, mas esqueceu que ele já venceu? Gigante. O outro era especialista em espadas. E a Bíblia vai dizer que numa batalha, ele lutou tanto, mas tanto, mas tanto, que a espada colou na sua mão. Ele e a espada se tornaram um. Ai, ai, ai. Vamos ler.
2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8, Uhum. diz a palavra de Deus. Hum. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Uhum. Josebe, Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo, os Os três. três. Esses três eram os três principais líderes. Dentre os 400, haviam 3 que se destacavam. Aleluia! Dentre muitos, há sempre uns que se destacam. E esses se tornam chefes, líderes. Aleluia! Glória a Deus, que você seja essa pessoa. Continua. E armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Em outras versões vem e os matou num só golpe. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. 800. E na versão King James diz que estava armado de uma lança. Uma lança. Feriu com um golpe 800 pessoas. Essa é uma pessoa normal? De tanto matar gigante, esse se tornou um gigante. Um golpe ferir 800. Estamos a falar de homens que eram descontentes, que foram formados e forjados numa caverna. Esse pode ser seu caso. Você acha que você já não tem mais proveito nenhum, não tem mais nada a dar? Não. Você precisa encontrar o matador de gigante. Com um só golpe, uma lança, feriu 800 pessoas de uma vez. Meu Deus. Continua. Versículo 9. Depois dele, Elazar ben Dodo, Eleazar, filho de Dodô, neto de Ahohi, Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. 10. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus. Bravamente contra os filisteus. Sim. Até que a sua mão adormeceu e ficou guardada a espada. Ficou grudada. Sim, obrigado. Desculpe, ficou grudada. Lutou tanto, mas tanto, a ponto da espada ficar grudada, colar, fazer parte de sua pele. Vocês podiam dizer que é satanista, adorador de Lúcifer. É magia negra. É verdade. Os próprios vocês estão a ver o que estão a fazer os filhos de Davi? Nem pai deles não fez isso. Mas quando você aprecia o teu pai, você faz melhor que ele. Você faz maiores obras que ele. Aleluia! Espada fazer parte de sua mão. Irmãos, estamos a falar de pessoas de Deus. Onde uma coisa natural se tornou sobrenatural. Como pode uma espada se colar à mão? A espada passar a fazer parte do corpo dele. Continua, tem algo muito interessante lá embaixo. Naquele dia, Yahweh operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Então, todos esses feitos era Deus usando esses valentes. Deus estava na causa.
Então Deus é que permitiu todas aquelas adversidades acontecerem na vida deles. Deus é que permitiu tudo isso que você está a viver para chegar aqui. É aqui onde você vai se especializar. Há um especialista em lança, há outro especialista em espada. É aqui onde você vai se especializar. Valentes. Tem valentes aqui. Aquele que vai se especializar na área de parceria. E ele e o dinheiro se tornarem um. Aquele que vai dizer, não, eu quero evangelizar. Com uma só palavra, alcançar 800 pessoas de uma vez só. Aqueles que vão dizer, com a minha melodia, eu quero tocar nações. É aqui onde vamos forjar valentes. Especialistas. Aonde você e o teu chamado e a tua obra se tornam inseparáveis. Se quiser tirar a espada da mão desse homem, tem que cortar a mão dele. Porque essa espada não vai sair. Eu quero ver valentes assim nesta congregação, que se comprometem com a obra de Deus. Se é contribuir, eu vou contribuir até eu não sentir mais. Se é servir, eu vou servir até não ser mais eu. É assim que nós queremos ver o povo de Deus. Não existe chamado de sentar na cadeira, irmãos. Você pode fazer alguma coisa. Você é valente, você é forte. A palavra valente significa corajoso, forte, bravo. Aleluia. Não tenha pena de gigante. Não tenha dó, como falam os brasileiros. Aleluia. Tem coisas que nosso Pai já venceu. Nós queremos complementar. Queremos nos tornar especialistas. De todas as batalhas que nós lemos, não vimos Davi ir à batalha ali. Eram os seus valentes. Davi ficou sentado, porque ele matou o gigante, ficou para servir de luz para os outros. E as vitórias começaram a vir uma atrás de outra. E os filhos começaram a se especializar na arte de lutar, que já nem precisavam mais do pai para ensinar. Ninguém ensinou ele a lutar com espada até se colar na mão. Ninguém ensinou ele o golpe de uma vez só, ferir 800 pessoas. Tem valente aqui? Tem valente aqui? Valentes do profeta Fernando estão aqui? Aquele que vai dizer, eu não vou permitir que a minha igreja fique dessa maneira, vou investir. Aquele que vai dizer, não posso esperar que alguém me diga, vou fazer. Não importa se sou a primeira pessoa a fazer isso, mas vou fazer. Eu nunca vi mais ninguém a lutar ao ponto de ficar com espada na mão. Essa é a única pessoa. E a Bíblia vai dizer lá embaixo que o Senhor concedeu vitória. O Senhor estava com eles. É o facto, as coisas que chamam de versículo, é o facto de cada membro, cada pessoa que pertencia a este grupo carregava uma habilidade específica. Muitas das vezes as pessoas falham em alcançar grandes sinais de Deus porque estão preocupados com a habilidade dos outros. É verdade, homem de Deus. O de lança está preocupado com o de... E o de espada preocupado com o de lança. Ali a questão é reconhecer o que sei fazer melhor, no que sou bom. E Davi, como era luz, ele conseguia iluminar as pessoas ao ponto de descobrir no que era um bom.
Meu Deus. No que você é bom. Olhando para o nosso Pai, que é a nossa luz, consegue ver a sua habilidade? O que você faz de melhor? Você está na mídia, mas está a apreciar o louvor. Preocupe-se com sua parte. Faça o que você foi chamado para fazer com mestria. Até você e seu ofício se tornarem um. É arrumar cadeira, faça com excelência. Faça com amor. Até alguém chegar, olhar e dizer: esse não é aquele irmão que arrumou, porque conhecemos como ele arruma. Suas habilidades já conhece. É hora de você olhar para si e descobrir o que você faz de melhor. Porque Deus quer nos dar vitória. Está a faltar valentes. Os valentes estão aqui mesmo. No que você é bom. Davi já não vai à luta aí. Por isso estamos a ver nosso pai a fazer de tudo aqui na igreja, porque as pessoas ainda não sabem o que fazer. Estamos a levar a luz para a batalha. Grande erro. Vão capturar um dia. Lembram quando levaram a arca para a batalha, o que aconteceu? Os filisteus levaram a arca. E o que aconteceu? O povo fugiu. Alguém lá fora que há de ver essa luz vai dizer: eu vou tomar. Sabe quando as pessoas estão a ligar a dizer: homem de Deus, vem viver aqui no Brasil, querem nos roubar a luz, porque nós estamos a levar para a batalha. Não estamos a conservar e guardar. Então, valentes, vamos acordar. Senão, nossa luz vai embora. E vamos voltar a ser homens endividados, descontentes, fugitivos. Chegamos tão longe. É hora de se especializar. Descubra no que você é bom e faça com excelência, com mestria. A ponto de não haver divisão entre você e o teu ofício. Aleluia. A Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 21. Lucas 11, 21. Lucas, capítulo 11, versículo 21, diz a palavra de Deus. Quando um homem forte, bem armado... Quem tem a versão que diz quando um valente? Irmã Zinaida. Irmãs aí já tem. Lucas capítulo 11, versículo 21. Lucas capítulo 11, versículo 21 diz a palavra de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança... Quando o valente guarda armado em segurança a sua casa, precisa conhecer qual é a sua arma para você ficar armado. Valente sem arma não é nada. Então qual é a sua arma? Qual é a sua habilidade? Temos muitos valentes, Pai.
mas não conhecem a sua arma. Não conhecem a arma, porque estão longe da luz. Quando um valente guarda armado a sua casa, o que acontece? Em segurança está tudo quanto tem. Em segurança está tudo quanto tem. Então, há coisas que o inimigo vem nos roubando, porque você é um valente desarmado. É hora de você começar a se armar. É hora de começar a revestir da armadura. Aleluia! Os valentes estão aqui, mas falta arma. E quando tiver a sua arma, se especialize. Aleluia! Porque Jesus disse que desde os tempos de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por violência. Não é aquela violência que eu falei no início, não. Não é violência de espancar as pessoas. Não, estamos a tratar do reino de Deus. Porque esses valentes trouxeram vitória para o reino de Israel. Livraram o povo dos seus inimigos. Esses valentes não eram só valentes de Davi, eram homens de Deus. Porque foram usados por Deus para trazer vitória. Então é o tempo de nós, os valentes, tomarmos o reino de Deus por violência, ganharmos essa cidade, ganharmos esse país, ganharmos esse mundo, espalharmos a palavra de Deus para toda parte. A palavra de Deus para toda parte. Esse é o nosso tempo. Esse é o seu tempo, valente. Então, a luz está aqui. Eu vou convidá-lo para iluminar você e descobrir a vida. Uma das coisas que me chama muita atenção é que o Davi tinha seus problemas. Quando ele foi até a caverna, não foi porque tudo estava bem. Mas há uma coisa que as pessoas que estavam ao redor de Davi na caverna não olharam. Foi para o problema de Davi. Eles olharam na habilidade de Davi, na especialidade de matar gigantes. E eles decidiram maximizar esta parte de Davi. Porque existe muita gente. Porque, vou dizer uma coisa, um homem que Deus coloca tem várias áreas. É complexo. É como se fosse um buffet. Você escolhe o que você quer. Se você procurar erro, procurar alguma coisa errada, mesmo se não tiver a ver. Eu estou a prestar atenção para aqueles que costumam fazer a avaliação dos filmes da Hollywood. Você vai para a internet e vai ver, tem alguém que fica a procurar erros de imagem. Você assiste o filme todo completo e gosta. Há alguém que chega a vir te mostrar que ele passou uma sombra e tinha uma corda que ele não saltou sozinho. Estava pendurado com uma corda. Então, ele é especialista em verificar falhas e erro. Então, se a tua parte... Porque, escuta, é valente deste momento que está ao lado de Davi. Quando não está ao lado de Davi, ainda continua endividado, fracassado. Teu nome muda de acordo quando você vai em nome da luz. Esse nome valente não era nome deles. Mulher de Deus trouxe uma palavra muito poderosa aqui. E alguns de vocês podem até ter pensado, quem escreve pregação para ela é a profeta Fernanda. Eu estava no Zimbábue. Não me lembro nem sequer um dia
Não, já escrevi uma vez quando estava a te ensinar a pregar. Uma vez, quando estávamos numa curungo, para ela ministrar. Desde ali eu disse: não te vou dar espírito de preguiça. Eu quero que você descubra por si próprio. Há muitas pregações que eu ministrei aqui que versículos vieram com ela. Estás a ver esse versículo? Quando eu não tinha prestado atenção antes, eu queria reparar para o versículo e dizer: eu vou ministrar isso aqui. Porque ela chegou a ser mais ativa nessa área. E eu descobri qual é a área que eu posso potencializar. Qual é a área que eu posso trabalhar na vida dela? Porque descobri a sede que ela tem. É por isso, mulheres, fiquem preparadas para o vosso acampamento. Vocês vão ter vossos encontros, que serão vossos encontros de mulheres. A pastora está quase a terminar o trabalho que está a fazer e vai voltar com todo o tempo para consigo. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Davi passa a ter valente, Davi descansa. Quando Davi continua a lutar, a suar, enquanto ele tem pessoas ao redor dele, ele não tem valente, ainda tem descontente, ainda tem endividados, ainda tem fracassados ao redor dele. Davi não pode. Escuta, quantas vezes você já ouviu pessoas a dizer: nós não servimos ao homem, servimos a Deus? Na tua Bíblia está escrito. Eu falei para uma pastora que estávamos num debate com ela ao telefone. Eu tinha muitos versículos para lhe dar, só que ela terminou. Não sei o que, vamos falar depois. Desligou o telefone. Eu tinha versículos armados, versículos para lhe dar. Eu estava primeiro a brincar com ela no princípio, mas eu fiz uma pergunta a ela. Eu disse: tá bom, se não acreditamos nessa questão de paternidade, tudo bem. Eu disse: eu quero saber, Deus não fez ninguém, ela o que dizia, não fez ninguém maior do que o outro. Logo disse: se fez, me mostra qual é a medida, como se mede que alguém é mais grande do que o outro. Eu disse: opa, primeiro vou começar aqui. A Bíblia diz uma coisa muito forte. Diz que Elias tinha seu servo. Ele assim. Eu disse: vai na tua Bíblia, procure entender o que significa a palavra servo. Ele foi ver, disse escravo, dizer o que? Perdeu força. Eu disse: servo é o quê? Disse escravo. Isso quer dizer que a Bíblia está dizendo que Elias tinha escravo dele. Eliseu tinha escravo dele. E ali não está dizendo em momento algum, porque isso é outras palavras, está dizendo, esses serviam a quem? A Elias. O facto deles servir a Elias, estão a servir a Deus. Tem pessoas que estão a servir em direção errada. Serve the man of God, you are serving God. Alguém, escuta, vou repetir em português, não entenderam? Sirva o homem de Deus, você está a servir a Deus. Está na tua Bíblia patente, todos esses eram homens. A Bíblia diz que Elias estava sujeito às mesmas paixões que vocês. Em outras palavras, Elias era homem. Agora, aí é onde entra o problema. Elias era homem, por que ele tinha servo? Estava a servir Elias, que tinha a mesma paixão com aquele que estava. O que o servo maximizou, o que o servo viu para decidir ser servo? Onde ele decidiu, vou abandonar minha carreira e vou servir. Eu estava a falar com ele sobre a palavra submissão. A palavra submissão significa colocar a minha missão debaixo da sua missão. Amém. Quando a Bíblia diz mulheres sejam submissas, não quer dizer que a mulher, Deus chamou mulher sem o quê? Sem missão. Quer dizer assim, se cada um de vocês, marido e mulher, tem sua própria missão, não vão longe. Então, mulher, coloque tua missão debaixo da missão do teu marido. Amém.
não diz a Bíblia que era um valente de Deus, diz que era valente de Davi. Mas se você ir diante de Deus e perguntar a quem estavam a servir aqueles homens, aonde diz, você há de vir da parte de Deus a dizer que eram meus servos. Porque no reino de Deus existem protocolos que devem ser seguidos. Muitas pessoas pensam que coisa de Deus é desorganizada. É uma coisa que não tem interesse. Cada um faz o que quer. Esquece. No reino de Deus existem protocolos. Você repara na Bíblia, Eliseu está a mandar a servo, vai fazer isso. Elias está a mandar a servo, vai fazer isso. Vai lá ver se vai chover ou não. Não, meu senhor, só é pequena nuvem que está ali. Então vai. E alguém diz, nós estamos aqui para servir aos homens. Estamos aqui para servir a Deus. Lembra na Bíblia que quando o anjo visitou a Cornélio, disse, vai chamar Pedro. Cornélio não foi à casa de Simão, onde tinha um chamado Simão, o curtidor, onde Pedro estava hospedado. Não foi para lá. Pedro foi para cá de um curtidor. Ok, então, Pedro... Porque sabe que esses curtidores têm chai. Ele gosta de chai. Chega lá, encontra a casa bem linda, bem bonita. E ele tem que ficar em casa do... Ok, tá bom. Então, quando a Bíblia diz que Pedro estava lá, chegaram os trabalhadores de quê? Cornélio. Quando lá chegaram, a Bíblia diz que o anjo disse para Pedro, vai lá abaixo, abre porta, porque recebe esse homem, porque esse homem fui eu que o enviei. Mas em momento algum você ouve Deus já falar com quem? Com aqueles homens. Quem falou com aqueles homens foi Cornélio. Quer dizer, Cornélio falando para ele, se um chamado te chama, você é chamado. Você pode até não ter chamado para fazer alguma coisa. Se um chamado te chamar, você foi chamado. Valentes que não tinham absolutamente nada, suas vidas estavam completamente destruídas. Suas vidas estavam completamente destruídas, acabadas. Esse homem sabe que tudo tinha acabado, mas já veio um homem que lhes apresentou a esperança, a luz. E depois de lhes apresentar a esperança, eles souberam que eles são. Disse, agora Magdala, this is not the time to go to the battlefield. Olha que é português. Pai, esse não é o tempo de ir para o campo de batalha. Vá para casa, sente. O fato de você sentar lá, nós vamos fazer o teu trabalho. Amém. Quando vitória já aparecer, não é minha vitória, é vitória do Pai. Amém. Aí você é aí onde está o problema. O reino de Davi conquistou, mas não diz que Davi estava na guerra. There is anointing. Há unção que Deus, escuta, há unção de Deus que está no homem de Deus que não está no homem de Deus. Há unção de Deus que está no homem de Deus que não está no homem. Quebrei totalmente a gramática, o sentido da língua portuguesa. Quando Deus vê um homem e diz que não é possível que eu faça tudo isso que estou a fazer sozinho, então distribui habilidades para cumprir o ministério por meio de alguém.
E diz o seguinte: eu te levo para aqui e vou trazer pessoas que vai ser distribuído habilidades. Já não vão passar a ser mais descontentes, mas sim teus valentes. A partilha de bens espirituais que vão na vida dessas pessoas que estão ao redor. E de repente você vê que Davi, que poderia colar a espada nas suas mãos, está sentado em casa. Há um filho dele que já está com a espada colada em suas mãos. Davi, que deveria estar com a lança, já não está. Porque no momento que você manda o teu Madala descansar, é aí onde tuas coisas começam a acontecer. Porque se ele estiver no campo de batalha, você não aparece. Alô? Amém. Alô? Amém. Se ele está a trabalhar os gifts, tem que trabalhar todos com ele. Tem que estar na operação. Agora, se Davi, você diz: Madala, não se preocupe com renda, não se preocupe com não sei o que, tudo vamos cuidar, descansa. Quando Madala está descansado, você está aí na batalha, você não vai. Não. Você há de ver o que Madala fazia, até mais que ele não tinha descoberto nele. Vai aparecer em si. Na tua Bíblia está escrito várias vezes a expressão filho dos profetas. Filho dos profetas. Por que não diz filhos de Deus? Por que você não vai apagar você? Não, isso aqui dizer pai. Eliseu, quando viu Elias já subir, disse: está na tua Bíblia. Qual é o problema? Discussão da pessoa. Disse o quê? Meu pai. Problema das pessoas. Na Bíblia está escrito: não chamar a pessoa de pai, senão a Deus que é o teu pai. Tá bom. Posso te explicar o versículo? Sim. Por quê? Presta atenção. Por que disse: não chamai a Deus de pai? Não chamai as pessoas de pai, mas sim a Deus do pai. Porque o povo de Israel nunca antes teve pai. Deus na Bíblia nunca antes tinha sido tratado por pai. E nenhum deles podia personificar, dizer que é meu Deus. Por isso diziam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É por isso na oração de Jesus começa a aparecer a ensinar sobre paternidade. Jesus vem e diz o seguinte: quando orarem, começa assim: Pai Nosso. Jesus está a ensinar aos judeus: não é mais de Deus, não é mais de Abraão, de Isaac, de Jacó. Diz: Pai Nosso, que estás onde? Cada versículo não está ali, sabe? Cada versículo não está aí por acaso. Não sei o quê. Até chegaram a insultar Paulo no debate que eu tive. Disse: Paulo não está bom de cabeça. Paulo disse: tem coisas que Paulo falava que não eram coisas de Deus. Tinha coisas que Paulo dizia que não era de Deus. Mas Paulo, quando começava a sua carta, dizia o seguinte: tudo o que eu falei, recebi do... O que é a palavra tudo? Porque tem parte que Paulo está consciente, está a falar consciente. E tem parte que Paulo está a falar que ele vê que isso que eu estou a atingir não sou eu. Agora, a parte que Paulo está a falar consciente é Deus a falar. Mas só porque Paulo é Paulo, pensa que o que ele está a falar consciente não é. O problema é que Paulo pode levar a sério o que está a pregar apenas. Dizer: é Deus que está a falar comigo. Mas quando Paulo está em casa dele a conversar, a aconselhar, ele pode pensar que não é Deus, porque eu não estou no altar. É por isso quando você lê as escrituras, vem Paulo a dizer uma coisa muito forte. Diz: foi para que igreja que disse: vós sois participantes da minha... Não, talvez sou eu sozinho que já li isso. Não.
Igreja, sabe, há uma imaturidade muito grande no seio do cristianismo hoje. Muita gente não está avançando por causa disso. Pensa muito pouco. Pensam muito pouco, vê muito pouco. Alguns de vocês pensam que vossa vida seria diferente se não estivessem aqui. Continuaria, quer dizer, você estaria num nível tremendo de prosperidade. E você pensa que tudo que você alcançou foi por acaso. Sabe por que você não testemunha o que Deus fez na tua vida? Porque você pensa que o que você tem porque você merece ter. Tive pelo meu esforço, eu consegui. Eu estou ouvindo explicar por que Davi dizia valentes de Davi. Por que não está dizendo valentes de Deus, diz valentes de quê? Quem instruiu? Já está? Ok, dá-me um versículo. Ora, é no Filipenses 1:7. Já está aí? Pode ler. Obrigado. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Ora. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós. É justo que eu me sinta assim. Depois procure a palavra, o versículo que está escrito, eu vos gerei, Paulo, que diz isso. Vamos lá. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós. Pois estáis em meu coração. Pois estáis em meu coração. Já que todos sois participantes comigo da graça. Alô? Todos sois participantes comigo. Vocês fazem parte da minha graça. A graça é de Paulo, mas você pode ser participante da mesma. Assim como os valentes foram participantes da graça de Davi. Alô? É por isso que toda pessoa que está debaixo de um homem poderoso de Deus não pode dizer que não é poderoso. É um erro. Você continuar com o nome de endividado, fracassado, é um erro. Eu nunca vi filhos de águia serem patos. Não consegue voar. Teu voo tem limitação. Eu não vi águias ainda aqui. Eu ainda não vi águias já se manifestarem. Eu disse, eu ainda não vi águias a se manifestar. Eu não vi águias. Oh! Pastor, já? Eu vos gerei já? Ok. Capítulo? 1 Coríntios 4, 15. Ok. Eu vou explicar por que os pastores são chamados de pai. Por que essa palavra pai está roubada de Deus? Porque é isso que vocês vão falar. Estão a roubar o título de Deus. Então, vamos, lê. Vamos? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Pois, ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais. Porquanto em Cristo sou eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Eu sou vosso pai porque eu vos gerei. A palavra gerar significa vos nasci por intermédio do Evangelho. Amém. Aquilo que eu prego para você, cada vez que eu prego para você, eu mesmo te gerei por meio do quê? Você se converte. Eu é que te gerei. Agora a pergunta é, você torna-se filho, quando você se torna filho do profeta Fernando, roubou Deus, já não é filho de Deus? A pergunta, o profeta Fernando é filho de quem?
Por que você passou de uma maldição que você não cometeu o pecado? Que era Adão era filho de quem? Adão pecou. E você foi o quê? Em outras palavras, você quando olha assim, quando olhamos todas as raças por aí, estamos a ver Adão aqui, Adão aqui, Adão ali, Adão ali, Adão ali, Adão. Todos estão a andar Adão, 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 Adão. E todos eles, Jesus não podia ser mandado, não, Jesus não podia vir só na terra por vir, não. Veio porque estava a vir resolver o problema de Adão, enquanto Adão não estava presente. Há um Adão que estava na terra que precisava ser remido. Alguém está comigo aqui? Aí eu disse, alguém mesmo está aqui comigo. É por essa razão, vocês devem entender hoje, perceber bem hoje, que você passa a ser valente. Alô? Alô? Há habilidades em si que eu quero exteriorizar. Eu quero que essa habilidade apareça. Habilidades que estavam escondidas dentro de si vão ter que aparecer.